Você já se perguntou quanto tempo ainda lhe resta viver? Pode parecer uma pergunta inquietante, mas a verdade é que as respostas nem sempre estão em um consultório médico ou em um exame de laboratório. Às vezes, o seu próprio corpo já está enviando sinais silenciosos sobre o seu futuro. Sinais que, se você souber observá-los, podem dizer muito mais do que imagina. Depois dos 70 anos, cada dia adquire um valor diferente. Cada passo, cada respiração, cada despertar se sente mais significativo. E é precisamente nesta etapa da vida que o corpo começa a sussurrar pequenas mensagens. Mensagens que nos avisam, que nos orientam e que podem nos ajudar a viver mais e melhor se soubermos escutá-las a tempo. Hoje quero falar sobre algo que poucas vezes nos explicam de forma simples. Os 7 sinais que predizem, com respaldo científico, quanto você poderia viver depois dos 70. Não se trata de adivinhar, nem de cair no medo. Trata-se de abrir os olhos, conhecer o seu corpo e tomar pequenas decisões que podem fazer uma grande diferença na sua saúde e longevidade. Ao longo deste vídeo, vamos percorrer juntos esses 7 indicadores. Vou explicar por que cada um é importante, como você pode observá-los em si mesmo e, o mais importante, o que fazer se notar que algum desses sinais não está tão forte quanto deveria. Lembre-se, não estamos aqui para preocupar, mas para empoderar. Porque conhecer seu corpo é o primeiro passo para cuidar dele de verdade. Não é tarde para melhorar. Não é tarde para somar anos de vida e vida aos seus anos. Então, fique até o final. Tenho certeza que, ao terminar este vídeo, você terá não só mais informações, mas também mais esperança e mais ferramentas para construir um futuro cheio de vitalidade. Antes de começar, adoraria saber de você. Quantos anos você tem e de que lugar do mundo está nos assistindo? Deixe nos comentários. Vou ficar muito feliz em conhecer um pouco mais sobre você. Pode parecer algo simples, algo que fazemos sem pensar todos os dias. Mas a ciência demonstrou que a velocidade ao caminhar depois dos 70 anos é um dos indicadores mais claros da expectativa de vida. Quando você caminha, não move só as pernas. Ativa todo um sistema complexo. Seus músculos respondem. Seu coração trabalha para bombear sangue. Seus pulmões oxigenam cada célula e seu cérebro coordena todo esse esforço. É um ato de vida em movimento. E quando essa maquinaria começa a desacelerar mais do que o normal, é um sinal de que algo interno também pode estar perdendo força. Numerosos estudos médicos encontraram que pessoas idosas que mantêm uma marcha rápida e segura tendem a viver mais anos e com melhor qualidade de vida. Não se trata de correr nem de andar como se estivesse numa competição. Trata-se de observar se seu passo ainda é firme, decidido, e se você se sente no controle enquanto se desloca. Deixe-me contar 2 histórias. De um lado temos Dom Manuel, de 76 anos. Sempre foi ativo, mas com os anos começou a andar menos. Pensava que era normal. Com o tempo, seu passo ficou mais lento, mais inseguro. O que ninguém explicou a ele é que essa mudança era muito mais do que simples envelhecimento. Era um aviso de que seus músculos estavam enfraquecendo, sua circulação não era a mesma e seu cérebro estava funcionando com menos eficiência. Do outro lado está Dona Carmen, de 74 anos. Ela também percebeu que andava mais devagar, mas decidiu agir. Todas as manhãs, depois do café, começou a sair para caminhar pelo bairro. No começo só conseguia dar uma volta no quarteirão. Depois foram 2, depois 3. Aos 6 meses, não só andava mais rápido, como seu ânimo tinha melhorado, seu equilíbrio estava mais sólido e sua vitalidade geral era evidente. Tudo porque decidiu não aceitar a lentidão como algo inevitável. Se você percebeu que anda mais devagar que antes, ou que se sente mais inseguro, não se assuste, mas também não ignore. Aqui estão alguns conselhos simples para cuidar e melhorar seu modo de andar. Primeiro, caminhe todo dia, mesmo que seja por alguns minutos.
A regularidade importa mais que a distância. Segundo, preste atenção à postura. Mantenha a cabeça erguida, os ombros relaxados e olhe para a frente, não para o chão. Terceiro, fortaleça suas pernas com exercícios simples como levantar de uma cadeira sem usar as mãos ou caminhar na ponta dos pés por alguns passos todos os dias. Quarto, escolha bons sapatos. Evite solas gastas ou calçados muito macios. Você precisa de estabilidade e firmeza sob seus pés. E por último, não tenha medo de pedir ajuda se precisar. Se sentir instabilidade, uma bengala bem usada não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Lembre-se, andar não é só se mover, é viver. É um testemunho da sua força, da sua saúde e da sua vontade de continuar. Cuide do seu passo e sua vida vai agradecer. Pode soar estranho, mas a força da sua mão pode contar a história de todo o seu corpo. Os médicos descobriram que a força de preensão, aquele aperto de mão que parece gesto tão simples, está diretamente relacionada com a quantidade de massa muscular que você tem, a saúde do seu sistema nervoso e até sua expectativa de vida. Quando sua força nas mãos diminui, não é só problema de aperto. É um reflexo de que os músculos do seu corpo, em geral, estão perdendo força. Também pode ser sinal de que a comunicação entre seu cérebro e seu corpo não é tão rápida ou eficiente quanto costumava ser. Como saber? Muito simples. Experimente agora mesmo. Feche seu punho com força, ou se tiver alguém perto, cumprimente com um aperto de mão firme. Você sente que pode sustentar a força confortavelmente? Ou nota que seu aperto é fraco, que custa mantê-lo? Deixe-me contar a história de Teresa. Ela tinha 78 anos e sempre foi muito ativa, cuidando da casa, cozinhando, cuidando do jardim. Um dia, percebeu que abrir um pote de geleia estava difícil. Pensou que era normal. Depois, começou a evitar carregar sacolas do supermercado. Pouco tempo depois, percebeu que também tinha dificuldade para segurar sua bengala durante as caminhadas. Quando finalmente falou com o médico, explicaram que essa perda de força nas mãos era um alerta. Sua massa muscular estava diminuindo rapidamente, algo que afetaria também seu equilíbrio, seu metabolismo e sua independência se não fizesse algo a respeito. Mas o maravilhoso é que a força pode ser recuperada, mesmo aos 80 anos ou mais. Não se trata de levantar pesos enormes, mas de realizar pequenos exercícios constantes que reativem os músculos e mantenham a comunicação ativa entre o cérebro e os membros. Aqui estão alguns exercícios simples que você pode começar hoje mesmo. Primeiro, o clássico: apertar uma bola de borracha ou uma bola de tênis várias vezes ao dia. Faça isso enquanto assiste televisão, fala ao telefone ou simplesmente sentado na sua poltrona favorita. Segundo, tente exercícios de pinça. Pegue objetos pequenos, como moedas ou clipes, e tente movê-los de um recipiente para outro usando apenas os dedos. Terceiro, use uma toalha enrolada. Aperte-a com ambas as mãos como se estivesse torcendo e mantenha a pressão por alguns segundos antes de soltar. Quarto, se quiser ir além, use bandas elásticas. Abra e feche a mão contra a resistência da banda, fortalecendo não só os dedos, mas também os pulsos e antebraços. E não esqueça algo importante: a força nas mãos é parte de algo maior. Quando você fortalece as mãos, está ajudando todo o seu corpo a se manter ativo e preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Um aperto de mão firme não só transmite confiança, também pode ser o sinal silencioso de um coração forte, ossos resistentes e uma vida longa e cheia de movimento. Então, não subestime seu aperto. Cuide dele, exercite-o e observe, porque nessa pequena força escondem-se grandes sinais da sua saúde. Pode parecer um detalhe pequeno, mas sua capacidade de manter o equilíbrio diz muito mais sobre sua saúde do que imagina. De fato,
Estudos mostram que uma pessoa idosa que consegue ficar em pé sobre uma perna só por pelo menos 10 segundos tem maiores chances de viver mais tempo de forma independente e saudável. O equilíbrio é reflexo direto de como seu cérebro, sistema nervoso, músculos e sentidos trabalham juntos. Quando você levanta uma perna e mantém o corpo firme, está mostrando que sua mente pode coordenar rapidamente os comandos para seus músculos, que sua visão e ouvido interno funcionam corretamente e que sua força muscular é suficiente para se sustentar. Agora te convido a fazer um teste simples. Se puder fazer com segurança, fique em pé junto a uma cadeira ou parede para se apoiar, se precisar. Depois, tente levantar uma perna do chão e manter-se assim, sem se mover, por pelo menos 10 segundos. Está fácil? Ou percebe que começa a balançar quase imediatamente? Deixe-me contar a história de Luiz. Luiz tinha 75 anos e, embora andasse todos os dias, não percebeu que seu equilíbrio estava se deteriorando. Um dia, escorregou ao descer um degrau em casa. Não foi uma queda grave, mas suficiente para assustá-lo. Depois disso, decidiu fazer algo. Começou a praticar exercícios simples de equilíbrio todos os dias. Não precisou de equipamentos caros, só de constância. Após algumas semanas, Luiz não só podia ficar em pé numa perna por mais tempo, como também sentia mais segurança ao andar na rua, descer escadas e fazer suas atividades diárias. E você também pode fortalecer seu equilíbrio de forma simples. Aqui está uma pequena rotina para incorporar. Primeiro, o exercício da perna elevada. Como fizemos antes, fique perto de uma cadeira, levante uma perna e mantenha-se o máximo de tempo possível. Comece com 5 ou 10 segundos e tente chegar, pouco a pouco, a 30 segundos. Segundo, a caminhada em linha reta. Imagine uma linha no chão e caminhe sobre ela, colocando um pé exatamente na frente do outro, como se estivesse andando numa corda bamba. Isso desafia sua coordenação e concentração. Terceiro, movimentos de balanço. De pé, mova lentamente seu peso de um pé para o outro, sentindo como seu corpo se adapta e se estabiliza. Quarto, se quiser algo mais avançado, tente fechar os olhos enquanto mantém o equilíbrio numa perna só. Ao eliminar a visão, seu corpo precisa confiar ainda mais no senso interno de equilíbrio. E lembre-se, trabalhar seu equilíbrio não só reduz o risco de quedas, uma das principais causas de complicações graves na velhice, como também fortalece sua confiança. Sentir-se estável permite que você continue ativo, saia, aproveite a vida e mantenha sua independência por muitos anos. Não subestime sua capacidade de se manter em pé. A cada segundo firme, você protege seu futuro. Dormir bem não é um luxo, é uma necessidade vital. E a partir dos 70 anos, a forma como descansamos à noite conta mais do que nunca. Durante o sono, o corpo passa por várias fases: sono leve, sono profundo e sono REM, movimentos rápidos dos olhos. Cada uma dessas fases cumpre funções essenciais: reparar tecidos, consolidar a memória e regular o sistema imunológico. Com a idade, as noites tendem a se fragmentar. O sono profundo diminui, as fases REM são mais curtas e os despertares noturnos se tornam mais frequentes. Como resultado, pela manhã podemos nos sentir cansados, ter esquecido sonhos ou simplesmente não ter recarregado energias de forma adequada. Dormir mal tem efeitos além da fadiga. Primeiro, o coração sofre. Durante o sono profundo, a frequência cardíaca e a pressão arterial baixam, o que dá um descanso vital ao músculo mais importante do corpo. Se não alcançamos essas fases, o coração trabalha demais, aumentando o risco de hipertensão, arritmias e eventos cardíacos. Segundo, a memória e funções cognitivas dependem de um bom sono. Estudos mostram que durante o sono, REM, o cérebro classifica e consolida memórias. Se as fases REM são interrompidas, fica mais fácil esquecer nomes, compromissos
onde deixamos as chaves, e a longo prazo aumenta o risco de deterioração cognitiva. Por fim, o sistema imunológico também se recupera enquanto dormimos. Células de defesa e anticorpos entram em ação para reparar danos e combater infecções. Dormir mal de forma crônica resulta em resfriados mais frequentes, infecções mais longas e menor capacidade de recuperação. É importante distinguir entre insônia ocasional e insônia crônica. A primeira pode ocorrer por estresse momentâneo, mudança de horário, preocupação passageira ou má digestão após jantar tarde. Normalmente se resolve em poucos dias. A segunda, porém, ocorre noite após noite durante semanas ou meses e requer atenção para evitar consequências à saúde. Se você percebe que há semanas se acorda frequentemente, se mexe muito na cama ou acorda muito cedo sem conseguir voltar a dormir, pode estar diante de um padrão crônico. Mas antes de recorrer a remédios, vale a pena tentar algumas dicas naturais que ajudaram muitas pessoas com mais de 70 anos a melhorar o sono. Primeiro, estabeleça uma rotina. Deite e levante-se sempre no mesmo horário, inclusive nos fins de semana. Seu corpo agradecerá a regularidade e regulará melhor os ciclos do sono. Segundo, cuide da higiene do sono. Evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul dos dispositivos suprime a melatonina, o hormônio do sono. Prefira ler um livro, ouvir música suave ou praticar respirações profundas. Terceiro, verifique a temperatura e o escuro do quarto. Um ambiente fresco, por volta dos 19 graus, e completamente escuro, ou com uma máscara leve, favorece a chegada do sono profundo. Quarto, experimente infusões relaxantes como camomila, valeriana ou maracujá. Tome cerca de 30 minutos antes de deitar, evitando grandes volumes de líquido para não interromper o descanso. Quinto, incorpore uma atividade leve antes de dormir. Alongamentos suaves ou uma breve caminhada podem relaxar o corpo sem ativá-lo demais. Por fim, se as preocupações invadem a mente ao apagar a luz, anote em um caderno algumas ideias ou tarefas para o dia seguinte. Às vezes, tirar esses pensamentos da cabeça e colocá-los no papel ajuda a mente a relaxar e descansar. Dormir bem é retomar o controle sobre sua saúde. Se você começar a aplicar esses hábitos, é muito provável que seu sono melhore dia após dia. E junto com ele, sua energia, seu coração, sua memória e seu sistema imunológico. Às vezes, depois dos 70 anos, notamos que não sentimos mais a fome que tínhamos antes. A vontade de sentar à mesa desaparece. Os pratos ficam intactos ou quase não os tocamos. Pode parecer uma mudança normal, parte do envelhecimento, mas na verdade, a perda de apetite pode ser um sinal de alerta. Nosso corpo usa a comida para obter energia, reparar tecidos e manter o funcionamento correto de todos os órgãos. Com a idade, o sentido do paladar e do olfato pode enfraquecer, reduzindo o desejo de comer. Mas quando o apetite diminui drasticamente, o corpo deixa de receber os nutrientes que precisa para se sustentar. Isso pode resultar em perda de massa muscular, fraqueza, fadiga, maior risco de quedas e até deterioração do sistema imunológico. Deixe-me contar a história de Helena. Aos 76 anos, ela sempre gostou de comida caseira. Seus ensopados, suas verduras frescas, suas torradas com azeite. Mas durante vários meses começou a cheirar a comida sem sentir vontade de prová-la. Os filhos pensaram que era parte da aposentadoria, de levar a vida com calma. Só quando começaram a pesar menos que o saudável, procuraram um médico. Descobriram que havia uma deficiência de proteínas e vitaminas do grupo B, essenciais para o equilíbrio energético e a saúde do coração. Felizmente, com suplementos e um plano de refeições saborosas e nutritivas, Helena recuperou não só o peso, mas também o desejo de desfrutar cada garfada. Os especialistas concordam que depois dos 70, alguns nutrientes são chave para a longevidade. 1.
Proteínas magras, carnes brancas, peixes, ovos e leguminosas mantêm a massa muscular e fortalecem o sistema imunológico. Segundo, ácidos graxos ômega 3, presentes no salmão, truta, nozes e sementes de chia, cuidam do coração e do cérebro. Terceiras, vitaminas do grupo B, necessárias para energia e função nervosa, estão em cereais integrais, laticínios e vegetais folhosos verdes. Quarto, antioxidantes. Frutas vermelhas, frutos secos e chá verde protegem as células do dano oxidativo. 5. Fibras. Frutas, verduras e grãos integrais ajudam na digestão e mantêm um microbioma intestinal saudável. Então, como reativar o apetite e cuidar da alimentação após os 70? Aqui estão algumas estratégias. Refeições pequenas e frequentes. Em vez de 3 grandes refeições, experimente 5 ou 6 pequenos lanches ao dia. Assim, não sente o estômago muito cheio e estimula o interesse em comer. Variedade de sabores e texturas. Misture doce, salgado, ácido e amargo em cada refeição. Inclua alimentos crocantes, cremosos e suculentos. O cérebro responde ao estímulo sensorial e o apetite desperta. Apresentação atraente. Um prato colorido e bem arrumado convida a experimentar. Adicione ervas frescas, um fio de azeite extra virgem, algumas sementes por cima. Exercício moderado. Uma caminhada leve antes de comer pode aumentar a fome natural. Movimento e alimentação andam juntos. Socializar ao comer. Transforme a refeição em um momento para compartilhar com familiares ou amigos. O bom humor e a conversa estimulam o apetite. Suplementos quando necessário. Consulte um nutricionista ou médico sobre suplementos de proteínas, vitaminas ou minerais, se a ingestão for insuficiente. Lembre-se, sentir fome é uma forma que seu corpo tem de avisar que precisa de você. Ignorar esse sinal pode colocar sua saúde em risco, mas atendê-lo com carinho e criatividade pode devolver a energia e a força que pensava perdidas. Às vezes pensamos que o estresse é só mais uma preocupação ou algo inevitável com o trabalho ou a família. Mas depois dos 70 anos, o impacto do estresse crônico na saúde se torna muito mais pronunciado e pode encurtar nossa vida se não aprendermos a controlá-lo. Quando estamos sob estresse contínuo, o corpo secreta cortisol em excesso. Esse hormônio do estresse é útil em momentos pontuais de perigo, mas quando permanece alto durante semanas ou meses, desencadeia inflamação, enfraquece o sistema imunológico e prejudica vasos sanguíneos. Além disso, o excesso de cortisol pode afetar a qualidade do sono, aumentar a pressão arterial e alterar o metabolismo, contribuindo para o risco de doenças cardíacas e diabetes. A boa notícia é que a ciência também mostrou a influência da atitude emocional na longevidade. Estudos com idosos centenários descobriram que aqueles com perspectiva otimista e boas estratégias para enfrentar a adversidade tendem a viver mais anos e com melhor saúde. Não é só genética. A forma como gerenciamos nossas emoções pode acelerar ou retardar nosso envelhecimento. Deixe-me contar o exemplo de Dona Rosa, de 82 anos. Viveu sozinha após perder o marido, mas nunca permitiu que a solidão se tornasse um estresse insuportável. Todas as manhãs praticava 5 minutos de respiração profunda e dedicava-se a escrever 3 coisas pelas quais se sentia grata. Além disso, reunia seus netos aos domingos para compartilhar um lanche e rir juntos. Aos 82, seus exames médicos eram sempre excelentes. Pressão arterial estável, níveis de açúcar controlados e um coração forte. Rosa atribui sua saúde à atitude com que decidiu enfrentar os desafios da velhice. Também temos o caso de Dom Andrés, de 78 anos, que após se aposentar, começou a sentir ansiedade por não saber o que fazer com seu tempo. Um dia, participou de um workshop de meditação. Aprendeu a observar seus pensamentos sem julgá-los
e a concentrar-se na respiração. Desde então, pratica 10 minutos de meditação todas as tardes e, segundo suas próprias palavras, recuperou a paz que achava perdida. Se quiser melhorar sua forma de lidar com o estresse, aqui estão 4 técnicas práticas que pode incorporar hoje mesmo. Primeira, respiração diafragmática. Sente-se ou deite-se. Coloque uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Inspire devagar pelo nariz, sentindo o ar encher sua barriga, não só o peito. Segure a respiração por 2 ou 3 segundos e expire lentamente pela boca. Repita 10 vezes. Essa respiração ativa o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento. Segunda meditação, mindfulness. Sente-se com as costas retas, feche os olhos e leve sua atenção para a respiração. Quando a mente devagar, suavemente volte o foco para o ar entrando e saindo. Comece com 5 minutos e aumente o tempo gradualmente. A prática regular reduz a ansiedade e melhora a concentração. Terceiro, relaxamento muscular progressivo. Deite-se em uma superfície confortável. Comece apertando com força um grupo muscular, por exemplo, os punhos, por 5 segundos, e depois relaxe totalmente. Continue subindo pelo corpo, antebraços, ombros, pescoço, pernas. Esse exercício ajuda a tomar consciência da tensão acumulada e a liberá-la. Quarta escrita de gratidão. Antes de dormir, anote 3 experiências ou aspectos do dia pelos quais você se sinta grato. Não precisam ser grandes eventos. Pode ser um café quente, uma ligação de um filho ou um passeio agradável. Esse hábito muda o foco da mente para o positivo e reduz o estresse emocional. Controlar o estresse não significa evitar todos os desafios. Significa desenvolver ferramentas para enfrentar a vida com serenidade e força. Como disse a doutora Elizabeth Kübler-Ross, não podemos mudar o que nos acontece, mas podemos mudar como respondemos. Então, desde hoje, reserve alguns minutos para respirar calmamente, meditar, escrever ou relaxar cada músculo do corpo. Seu coração, sua memória e seu sistema imunológico agradecerão. E o mais importante, sua qualidade de vida melhorará de verdade. Agora me conte, você tem alguma técnica para reduzir o estresse? Pratica algo parecido? Deixe nos comentários. Vou adorar conhecer sua experiência. A saúde não se mede só por exames de sangue ou check-ups médicos. Nosso coração biológico bate junto ao coração emocional. E depois dos 70, a solidão se tornou um problema silencioso que aumenta o risco de doenças crônicas, deterioração cognitiva e até morte precoce. Numerosos estudos revelam que pessoas idosas que se sentem isoladas têm 20% mais chance de desenvolver problemas cardíacos, 30% mais chance de desenvolver problemas respiratórios, 100% mais risco de depressão e 40% mais risco de deterioração cerebral. A razão é simples. O ser humano é um animal social. Quando nos desconectamos dos outros, diminui a produção de hormônios positivos como a oxitocina, disparam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e nosso sistema imunológico enfraquece. Mas nem tudo está perdido. Manter vínculos, conversas e um senso de utilidade pode reverter esses efeitos, e de fato, está comprovado que fortalece a saúde física e emocional. Deixe-me contar a história de Dom Raul, de 79 anos. Após se aposentar, mudou-se para um pequeno apartamento e seus filhos moravam em outra cidade. Após poucos meses, percebeu que seu ânimo fraquejava. Andava menos, dormia mal e sentia que sua vida tinha perdido o propósito. Um dia, uma vizinha o convidou para um curso de escrita criativa no centro comunitário. No começo, ele hesitou, mas aceitou. Lá descobriu um grupo de pessoas com gostos similares, com quem compartilhou risadas, histórias e cafés. Em poucos meses, sua energia voltou. Seus exames médicos melhoraram e seu olhar recuperou o brilho. Dom Raul me contou uma frase que não esqueço.
descobri que minha alegria precisava apenas da companhia de alguns amigos e de algumas palavras. Essa experiência não é única. A ciência apoia que sentir-se útil, seja ajudando os outros, participando de atividades comunitárias ou simplesmente compartilhando a vida com vizinhos, reduz a inflamação crônica, melhora a memória e prolonga os anos de vida saudável. Se você se pergunta como melhorar sua vida social a partir de hoje, mesmo sem sair de casa, aqui estão algumas ideias. Primeiro, clube de conversa virtual. Use o telefone ou aplicativos de vídeo para organizar encontros semanais. Pode ser um grupo de leitura, cinema, receitas, qualquer tema que os apaixone. Compartilhar opiniões desperta a mente e o coração. Segundo, voluntariado intergeracional. Muitas organizações procuram pessoas idosas para acompanhar crianças em uma livraria, ensinar artesanato ou contar histórias. Essa troca de saberes e risos é um presente para ambos. Terceiras cartas e chamadas planejadas. Programe um dia da semana para escrever postais ou fazer ligações para familiares, amigos ou antigos colegas. Embora pareça antigo, receber mensagens ainda emociona. Quarto, hobby em comum. Se gosta de jardinagem, pintura ou música, junte-se ou crie um grupo online onde cada um compartilha fotos ou vídeos de seus avanços. Você vai sentir que faz parte de uma comunidade criativa. Quinto, exercícios em grupo. Uma caminhada com um vizinho, uma aula de tai chi ou uma sessão de alongamentos por videoconferência mantém o corpo ativo e multiplicam a motivação. Sexto, apoio ao vizinho. Ofereça ajuda para pequenas tarefas, regar plantas, passear com cães, ler o correio para quem precisa. Esse ato de serviço gera gratidão e conexão real. Lembre-se que a qualidade das relações é mais importante que a quantidade. Um punhado de conversas sinceras basta para nutrir a alma. Não se trata de encher a agenda, mas de cultivar vínculos valiosos. Na próxima vez que se perguntar para que serve toda essa experiência que acumulei, lembre-se que sua história, suas anedotas e seu carinho têm um valor infinito. Compartilhá-los não só ilumina a vida dos outros, ilumina a sua. E se eu já tenho vários sinais em mau estado? Talvez ao ouvir esses 7 sinais você tenha se identificado com mais de um e pense: o que faço se várias dessas áreas já não estão tão fortes quanto deveriam? Antes de tudo, quero que saiba algo muito importante. Não se trata de julgar você, nem de compará-lo com ninguém. Trata-se de oferecer ferramentas para que, a partir de hoje, você comece a recuperar sua saúde e bem-estar, passo a passo. O maravilhoso desses sinais é que todos podem ser melhorados com pequenos avanços diários. Você não precisa mudar sua vida da noite para o dia. Basta integrar um hábito simples após o outro. Por exemplo, se você anda devagar, dedique 5 minutos a mais a uma caminhada toda manhã. Se seu aperto está fraco, aperte uma bola por alguns minutos ao dia. Se tem dificuldade para manter o equilíbrio, coloque uma cadeira ao seu lado e pratique o exercício da perna elevada enquanto conversa ao telefone. Se dorme mal, tome uma infusão de camomila antes de dormir e respeite um horário fixo para ir para a cama. Se seu apetite falha, experimente receitas mais coloridas e divida as refeições em 5 pequenos momentos. Se o estresse te domina, dê a si mesmo 3 respirações profundas várias vezes ao dia. Se a solidão abala seu ânimo, faça uma ligação semanal para um amigo ou participe de um clube virtual. O mais inspirador é que nunca é tarde demais. Estudos com pessoas de 80 anos ou mais mostram que, mesmo em idades avançadas, implementando hábitos simples, obtém-se melhorias significativas. Caminhada mais rápida, melhor qualidade do sono, aumento da massa muscular e redução da sensação de solidão. A pesquisa em geriatria confirma que o corpo mantém sua capacidade de adaptação e recuperação se receber o estímulo adequado. Cada pequeno passo ativa processos biológicos de regeneração, fortalece o sistema imunológico
e melhora a estabilidade emocional. Lembre-se, você não precisa ser perfeito, só precisa começar. Um avanço de 1% por dia, mantido no tempo, vira um grande progresso. Você ainda é capaz de melhorar, de somar anos com qualidade e desfrutar cada momento com plenitude. Se hoje você se sente longe da sua melhor versão, dê-se permissão para começar com uma única mudança. Amanhã, caminhe um pouco mais ou respire conscientemente antes de dormir. E após algumas semanas, adicione outra. Assim, passo a passo, fortalecerá os sinais que predizem uma vida mais longa e saudável. Viver mais não é só somar anos no calendário. É somar momentos de qualidade, conservar a autonomia para decidir, saborear a alegria de cada passo, de cada sorriso e de cada abraço. Depois dos 70, não é o tempo que mede nosso valor, mas como vivemos cada dia. Imagine sua saúde como um jardim. Cada sinal que revisamos é como uma planta. A velocidade ao caminhar, a força das suas mãos, o equilíbrio, o sono reparador, o apetite saudável, sua capacidade de relaxar e, claro, seus laços com os outros. Cada um precisa de cuidados diferentes. Um pouco de água, um raio de sol, uma poda suave ou simplesmente um gesto de carinho. Se você cuidar do seu jardim com atenção, flores novas nascerão, não importa a estação. Por isso, meu conselho final é este: revise esses sinais como quem revisa seu jardim, com carinho, atenção e vontade de ver cada planta florescer. Não importa se é primavera ou inverno na sua vida, sempre há espaço para plantar um novo hábito, regar uma boa prática e arrancar as ervas que impedem seu avanço. Agora te convido a olhar para dentro de si. Com quantos desses sinais você se identificou? Em qual deles gostaria de plantar sua primeira semente de mudança? Conte-me nos comentários. Vou adorar ler você, acompanhar e celebrar seus progressos, por menores que sejam. Estaremos aqui, compartilhando conselhos, experiências e, acima de tudo, esperança. Obrigado por chegar até aqui no vídeo. Valorizo profundamente seu tempo e seu compromisso com sua própria saúde. Lembre-se que cada passo que você dá, por menor que pareça, o aproxima de uma vida mais plena, livre e feliz. Até o próximo encontro. Mando um abraço forte e todo o meu incentivo para que continue cultivando seu bem-estar a cada dia.